Ora viva! Muito bom dia, boa quarta-feira. E onde é que nós estamos? Nós estamos na Rádio Voz dos Açores, aqui neste estúdio magnífico em Santa Bárbara, na Ilha Terceira. E no programa que está a atravessar a sua segunda temporada, o Quarta Frequência. Nós temos tido aqui nos últimos tempos vários convidados, um leque até bastante eclético, muitas novidades, muitos testemunhos, muita informação, ou seja... Este programa é mesmo obrigatório de ser ouvido, de até ouvir e voltar a ouvir, que há muitos temas aqui que até são conselhos para a vida, são portas que se abrem ao conhecimento, às vezes até espiritual também, que já tivemos aqui diferentes convidados com temas variadíssimos. E hoje nós temos uma convidada que tem como nome Ana Margarida Fonseca. Eu conheci a Ana Margarida Fonseca já há 1 ano e meio, mais ou menos, e a partir daí é daquelas pessoas que eu gosto muito de ter no meu leque de amigos. E então, além de ser minha amiga, achei que tinha um testemunho muito importante para partilhar e que pudesse chegar a mais pessoas. Daí o convite. Bom dia, Margarida. Bom dia, Flávia. Estás bem disposta? Sempre. Nervosa? Um bocadinho. Porquê? É sempre um contexto um bocadinho diferente este da rádio, mas... Mas diz lá que esse estúdio não é tão confortável. É confortável. A companhia também é muito boa, por isso... Sim senhora, muito obrigada, Margarida. Estás preparada então para a nossa entrevista? Preparada. Vamos falar com o coração. Sempre. Margarida, antes de mais, tu és nascida cá na Terceira, não é? É verdade. És uma menina nova, não é? Que já tem assim uma vida um bocadinho adiantada, mas nova ainda, que nós somos nova, a nossa geração ainda se conserva. E nós estamos aqui principalmente para falar da tua obra infantil literária, que tem como título Tomás e a sua amiga Estrela. Antes de mais, tu achas que nos dias de hoje é fácil escrever para crianças? Poderá não ser assim tão fácil porque, de facto, elas estão expostas a tantos estímulos e ter uma história que também capta a atenção delas, que puxa pela imaginação e criatividade, acho que são aqui os principais... obstáculos, porque de facto elas têm muitos jogos, vivem agora numa era um bocadinho diferente da minha, em que nós, nas nossas brincadeiras, é que tínhamos que puxar aqui um bocadinho pela criatividade. E a leitura também leva-nos a isso. Eu acho que o grande obstáculo neste momento é de facto este. Margarida, mas tu se calhar tu tens um trabalho pronto, tu és mesmo, podes partilhar a tua profissão? Sim, sou assistente social. E dentro desta componente profissional, será que conseguiste albergar maior sensibilidade para a escrita infantil através da tua experiência profissional? Eu acho que foi, eu posso dizer que a minha experiência profissional, de uma certa forma, também pôde influenciar aqui essa parte da escrita, não só a minha experiência atual, mas desde o início, porque eu sempre, a nível do serviço social, trabalhei já em muitas áreas diferenciadas, ou seja, pude ter contato com diversos públicos-alvos, inclusive também crianças, o que, pronto, sendo este um livro infantil. E depois a nível pessoal também, este livro acabou por ser escrito também na sequência de uma parte pessoal menos positiva da minha vida. Já lá vamos, até porque este é o auge da nossa conversa e creio que o maior testemunho a passar. Mas até aí, tu, em mais novinho, alguma vez pensaste que poderias vir a escrever um livro, publicar um livro e seguir com ele daqui para a frente?
Por acaso nunca me passou pela ideia. Não tinha essa. A única coisa que eu gostaria, daí também ter escolhido serviço social, é que de alguma forma gostaria de ter impacto na vida de alguém. E este impacto, de facto, pode-se ter através de um livro. Não pensei que isso pudesse acontecer, e ainda bem que aconteceu. E pensas assim, olha, se calhar escrevi este e deste para a frente vai ser mais fácil. Não sei se vai ser mais fácil. Eu, por enquanto, acho que me vou manter nas histórias criativas que faço com o Tomás, antes de ir para a caminha, porque ele gosta muito que a gente invente histórias. Por enquanto vou ficar por aí. Quem sabe, se calhar através de algum desses momentos, não é? Quem sabe até possa vir a surgir aqui alguma ideia, mas por enquanto ainda não... Ainda não aconteceu, mas não. Pode ser que te lembres de fazer uma coleção. Margarida, em relação ainda ao teu trabalho com as crianças dentro da área da ação social, quais são as áreas de maior lacuna? Pois, eu neste momento estou um bocadinho formatada para a área das dependências. Eu penso que se calhar era importante trabalhar-se com as crianças, não pensando na parte das dependências, mas pensando na parte das competências, na aquisição de competências pessoais, sociais, com a capacidade de tomada de decisão, porque muitas vezes os miúdos... há aqui uma tendência que é natural, todos nós passamos por isso, de querer pertencer a algum grupo, aquele sentimento de pertença, e muitas vezes para obterem esse sentimento de pertença podem tomar aqui alguma atitude menos positiva, não é? Ou que venha a trazer aqui algumas consequências para o seu futuro. Eu acho que se enverdarmos aqui de uma forma mais precoce por esse treino de competências, acho que isso poderá ajudar e poderá ser benéfico em nas outras fases da vida dessas crianças, jovens. E neste caso a literatura poderá ser uma ferramenta de trabalho. O que é que tu achas em relação a isso? Eu penso que a literatura é sempre uma boa ferramenta de trabalho, até porque eu acho que só o facto de poder estimular, poder puxar pela imaginação, pela criatividade, eu acho que isso são ganhos. Portanto, a literatura é sempre uma mais-valia. Neste caso, então, o Tomás e a sua estrela e a sua amiga Estrela realmente teve uma origem não tanto feliz. Normalmente nós vemos os livros para crianças a surgir de um mundo imaginário, de um mundo fantasiado, de uma magia, às vezes até palpável, mas neste teu caso, o que é que realmente te levou à escrita deste livro? Pois, de facto, o que me levou à escrita deste livro foi uma situação de perda. A estrela que o livro retrata foi uma perda que eu tive numa fase da gestação. E toda esta... procurei, quando engravidei do Tomás... procurei pegar num momento de dor que tinha tido anteriormente e aliá-lo aqui a uma situação de esperança, porque de facto tinha esperança que a gravidez com o Tomás, e felizmente correu bem, corresse bem. Daí ter surgido depois, durante este processo de gravidez e internamento, porque eu estive internada há muito tempo durante a gravidez, surgiu aqui a ideia deste livro. E foi então durante o internamento que optaste por escrever? Sim, no internamento estive internada há muito tempo, foi de agosto a fins de novembro, e já fazia parte da mobília da maternidade Alfredo da Costa, mas de facto tinha muito tempo livre e a cabeça, pronto, entra sempre ali numa espiral. E numa das visitas que fui tendo ao longo deste internamento, uma amiga minha sugeriu: olha, tens tanto tempo livre, porque é que não escreves um livro? E aquilo ficou ali a maturar.
E eu então fiz o primeiro esboço do livro, de facto, na Cama 1 da Maternidade Alfreda Costa. Foi onde escrevi esse primeiro esboço. Achas que neste teu caso a escrita foi um elemento libertador para ti? Eu acho que sim. Também foi uma espécie de... Foi quase como o meu grito de revolta, porque no processo de perda da estrelinha, da Beatriz, e consequentemente o luto que tive que fazer e que faço, é algo que acaba por ser um bocadinho constante. Este processo de luto foi muito solitário, porque na minha perspectiva, pelo menos foi o que eu senti, não sei se alguém, quem já tenha passado ou experienciado por uma perda dessas também se sentiu o mesmo ou não, mas o que eu senti foi que senti muito sozinha, e que é quase como se não pudesse é quase como se não pudesse falar sobre aquilo que estava a sentir, sobre este tema, porque é doloroso. Eu percebo que para o outro lado também é doloroso, mas como mãe também é importante para mim não ser silenciada, e eu senti muitas vezes que possivelmente não também era doloroso para o outro lado estarem-me a ouvir. Então foi a forma que eu arranjei de libertar aqui um bocadinho esta dor, por um lado. Por outro lado, de fazer com que a Beatriz continuasse a fazer e fará sempre parte da nossa vida, e foi a forma que, engraçada, leve, que também arranjei de introduzi-la na nossa vida e na vida do Tomás, para ter uma noção de que, de facto, tenho uma irmã, vive numa realidade um bocadinho diferente da nossa. Pronto. Ele reagiu bem à história quando contaste ao menino. Hoje em dia, que idade tem o teu filho? 4 anos. Ele agora que já está com entendimento diferente, como é que ele reage ainda a esta história? Eu não sei se ele tem realmente noção de que a estrela do livro, pronto, tem essa ligação tão íntima, tão pessoal. Se calhar um dia mais tarde ele vai ter. Mas mesmo com 3 anos ele chegou a dizer que a história era sobre ele e a sua mana. Portanto, acho que alguma coisa deve ter ficado. E ele diz que é a sua história. Claro, é o protagonista dela. É um dos protagonistas. Margarida, nós estávamos aqui a falar de uma coisa muito importante, que estavas a dizer que quase que o sofrimento associado a uma perda tão importante acaba por ser quase um tabu. Ou seja, a dor é tão grande que mais vale não falar, não é? Achas que a sociedade hoje em dia continua ainda muito presente a viver esta situação do camuflar sentimentos negativos? Olha, felizmente eu acho que já há aqui uma pequena melhoria. Já começo, na altura que perdi a Beatriz, senti-me mesmo muito sozinha, e por estar sozinha nós tentamos às vezes nos refugiar um bocadinho nas redes sociais, e então eu neste refúgio tentei procurar alguém que também estivesse a passar pelo mesmo que eu, e de facto não encontrei quase nada. Hoje em dia, se eu for fazer aqui alguma pesquisa, já vou encontrando. Ou seja, as pessoas já começam a existir grupos de apoio, de autoajuda, o que é benéfico, é muito benéfico para que pessoas que experienciam uma perda tão grande não se sintam realmente sozinhos, e o terem consciência de que, de facto, há outras pessoas também que passaram por isso. E tem ali também uma rede de suporte. Acho que isso também pode ajudar aqui a minimizar aqui um bocadinho esta perda. Já pensaste que tu tens aqui 3 pilares que te podem levar a outra situação, mas claro que nós nascemos para o que nascemos. Já tens a componente da literatura infantil que fala desta perda. Tens a componente de assistente social, e tens o conhecimento também das crianças, o surgir de um grupo de apoio
da tua mentoria diretamente às crianças que perdem os irmãos, a poder fazer algo como continuado, ou seja, o livro representar realmente o princípio de uma ajuda mais direta. Isso já te tinha passado pela cabeça? Depois, na altura não pensei acima de tudo também nos pais, porque como é uma história leve, uma criança que leia a história, se não souber o que conduziu a história, não é? O que levou à escrita, poderá não ter noção realmente quem é desses laços entre o Tomás e a Estrela. Portanto, na altura quando escrevi, pensei obviamente em mim, na minha família, mas também pensei em outros pais que pudessem ter passado até por esta perda, noutros pais e até mesmo nos familiares, porque muitas vezes os próprios familiares têm aqui alguma dificuldade em saber como agir, e às vezes para tentar ajudar a minimizar aqui um bocadinho a dor, às vezes fazem pior do que ajudam, e se calhar conversando um bocadinho mais sobre este tema, acho que isso também pode ajudar aqui a desconstruir se calhar algumas percepções que a própria sociedade tem, e pode também fazer com que esses pais também, essas pessoas sejam vistas como pais. Na altura foi o que eu senti quando perdi a Beatriz. Era como se não tivesse legitimidade para sofrer, e era como se não fosse mãe. E eu sou mãe da Beatriz, sou mãe do Tomás. Margarida, nós estamos aqui a falar de uma situação relativamente recente, mas a verdade é que em tempos mais antigos, em gerações mais antigas, eu lembro de ouvir senhoras velhinhas que diziam: eu tenho não sei quantos vivos, para aí uns 6 ou 7 vivos, e outros tantos que faleceram. E achas que antigamente este assunto era mais visto com naturalidade do que nos tempos atuais? Não sei, a sensação que eu tenho é que sempre foi visto como tabu. Pelo menos é essa sensação que eu tenho. Elas até podem falar sobre essa perda, porque de facto é algo que lhes marcou. Eu há pouco tempo conheci uma senhora que já tinha até a sua idade, e que a morte também do filho estava muito presente na vida dela, não é? Que foi mais ou menos as mesmas circunstâncias que a minha. Na altura se calhar foi um bocadinho camuflado, mas a verdade é que ela ainda continua a sentir essa perda. Portanto, eu acho que só agora é que vai sendo um bocadinho menos tabu, mas mesmo assim ainda é difícil se calhar das pessoas também se exporem, porque há quem também tenha passado por esse tipo de perda e que não se queira expor, também para se proteger aqui um bocadinho. Eu demorei também o meu tempo e perdi a Beatriz em 2016, estamos em 2023, portanto só agora é que eu também fui conseguindo falar sobre isto. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo. Há pessoas que se calhar conseguem falar de forma aberta sobre aquilo que estão a sentir, há outras que preferem se isolar e precisam mesmo de se isolar. Eu penso que o segredo aqui é respeitar a individualidade de cada um, porque somos todos diferentes, sentimos as coisas de forma também diferente, independentemente dos tempos, não é? Somos seres individuais. Exatamente, e mesmo ainda em relação a isso, lembro-me de ter falado com uma tia minha que perdeu na altura gêmeos, e ela sempre, pronto, é um agregado familiar numeroso, e mesmo assim vai na volta que quando conta com todos, seja mesmo os que faleceram, que nem chegaram a nascer, mas sim,
creio que seja ainda um tema bastante difícil de se falar de ânimo leve, até porque os danos que ficam são muitos na própria mãe. Quais foram as principais questões que te vieram à cabeça no tempo da perda? Olha, antes de mais, quando isto tudo aconteceu, eu e o meu marido entramos num processo de negação por completo, mas tivemos os médicos aqui do nosso hospital, eu acho que fui atendida por todos os obstetras possíveis e imaginários que estavam a serviço. Eles foram de uma sensibilidade incrível, o que me ajudou muito depois também no processo de luto. O facto de também ter tido acesso ao resultado da autópsia também ajudou-me bastante. Há quem se calhar, há pais que se calhar podem não ter logo acesso, pode ser um processo um bocadinho mais demorado, e eu percebo que isso depois também para o processo de luto torna as coisas um bocadinho mais difíceis. Ajudou-me muito ter essa informação, porque efetivamente às páginas tantas a mente entra num retopio tal que eu coloquei-me em causa como mulher, porque nós desde pequenas que ouvimos, não é? Que crescemos a ouvir falar da maternidade, não é? E de repente era a minha primeira gestação, de repente não a consegui levar até a bom porto, não é? E foi difícil, foi muito difícil. Pensei que se calhar podia ter feito alguma coisa que tivesse prejudicado o desenvolvimento do bebê. Não foi o que aconteceu, felizmente não tive essa responsabilidade, porque acho que se tivesse tido seria muito difícil, mas ajudou-me ter aqui profissionais que me deram a mão nesta fase tão dolorosa. Alguma vez fizeste pontos de comparação? Por exemplo, há tanta mãe neste mundo que nem parece mãe de coisa nenhuma, e aconteceu isso? Alguma vez passaste por isso? É inevitável, porque principalmente quando estamos em sofrimento, questionamos tudo e todos e até pomos em causa a própria fé, não é? Porque é em mim. Só que são questões que são complicadas de se colocar, porque eu nunca vou ter uma resposta, não é? As coisas aconteceram. Eu, felizmente, mais uma vez, por esses profissionais que estiveram comigo, até mesmo da gravidez do Tomás, que foram tanto, que me foram acompanhando, até à gravidez do Tomás, eu tive que obter respostas, não só da autópsia, mas também foi a minha ligação à maternidade Alfredo da Costa até começou antes da gravidez do Tomás, porque eu fui encaminhada para um grupo de estudo de morte fetal, para tentar perceber o que é que tinha originado esta perda, não é? Porque não foi possível perceber nem com a ecografia, estava a evoluir tudo bem, felizmente. E depois aconteceu aquela, para mim, uma tragédia. E este grupo foi fundamental para perceber o que é que se passou, não é? Mesmo como organismo. E para me preparar depois na eventualidade de engravidar, para ter uma noção do que é que eu tinha que fazer. Sempre acompanhada, como é óbvio, pela obstetra. Uma coisa não anula a outra, mas como é que foi encarar o segundo filho, a segunda tentativa de gravidez? O que é que fica? Qual é o sentimento que fica? É o que eu estava a dizer, medo, muito medo, por passar outra vez pela mesma perda, até porque perdi a Beatriz numa fase já bastante avançada da gravidez, ou seja, eu passei uma grande parte da gravidez do Tomás com o coração nas mãos. Ainda mais foi uma gravidez muito complexa, porque como fiquei internada na maternidade Alfredo da Costa, longe dos meus, e sou aqui da Ilha Terceira, foi assim um bocadinho difícil. Tive que estar sempre confinada a uma cama, não podia fazer grandes esforços. Os levantes eram os básicos, não é? Do dia a dia, mas basicamente passava o dia todo numa cama de hospital.
E aí eu penso que, pessoalmente, até às 31 semanas foi a fase mais difícil, porque 31 semanas foi quando perdi a Beatriz, foi às 31. Quando bateu as 31 semanas do Tomás e vi ali a minha vida andar um bocadinho para trás, porque ele abaixou de percentil, deixei de sentir os movimentos dele, foi assim um bocadinho difícil. A minha sorte foi que estava internada e tive mais uma vez profissionais de saúde incríveis, médicos, enfermeiros, que tiveram essa sensibilidade, que perceberam logo que às 31 semanas que estavam alerta. E fui logo vista, pronto, e felizmente correu tudo bem. E tenho aqui o meu Tomás agora comigo. Como é que foi depois de todo este processo de só imaginar tanto tempo numa cama já é péssimo, não é? Como é que é o chegar ao nascimento, ao momento do nascimento e ver um menino nos teus braços? Como é que foi? É uma felicidade inexplicável. Achas que foi uma recompensa? Sim. Não há palavras. E se for, mesmo olhando para esta cama de hospital, achas que eras capaz de passar vezes e vezes sem conta pelo mesmo processo só para vir novamente o Tomás? Isso sem sombra de dúvida. Eu penso que foi difícil o internamento, mas eu acho que naquela altura, e estava também muito frágil, lá está, com os tais medos associados também à esperança, o facto de ter uma equipa 24/24 ajudou-me, acalmou-me aqui um bocadinho os meus receios. Isso foi o ponto positivo deste internamento, com as pessoas todas depois que eu trouxe comigo. Porque a verdade é que eu estive lá internada, mas eu ainda mantenho ligação a alguns médicos de lá, enfermeiros, uma já não está lá, está num outro hospital, mas vai ser sempre uma referência para mim. Margarida, agora que estás a falar nisso, tu realmente, e agora um bocadinho fora deste assunto, estás a falar que trouxeste contigo pessoas. Eu acho que tu, se calhar, és uma espécie de imã que vais sempre arrastando pessoas para a tua vida, porque eu fui arrastada para a tua vida também, e depois do momento em que nos conhecemos, nunca mais deixamos de nos falar, ou seja, é daquelas pessoas que realmente não são muito comuns, porque conhecemos N pessoas, mas não mantemos contacto com todas as pessoas que conhecemos. E ao que me parece, e segundo o testemunho de outras pessoas que já eu vi, nomeadamente a Sara, é que depois de te conhecer a primeira vez, pronto, é como se tivéssemos andado na escola desde pequenas. Isto o quê? Isto o que é que tu tens em ti? Explica lá essa facilidade de manter contacto com pessoas durante tanto tempo, e nesta sociedade tão agitada em que não há tempo para nada, consegues ter tempo para manter este tipo de relações? Eu penso que não tem a ver só comigo, também tem a ver com essas pessoas, não é? Isto é uma relação, seja ela de amizade, é como uma dança, não é? Os dois têm que querer dançar. Não é só... Eu tenho muito para dar, mas também essas pessoas têm muito para acrescentar à minha vida. E eu acho que é nesta relação de troca que a gente ganha todos. E lá fora, as pessoas que mantens o contacto também se interessam por saber se está tudo bem com o Tomás? Olha, uma das enfermeiras, que é a enfermeira Patrícia, por acaso não a vi, geralmente faço sempre por tentar vê-la durante as férias, mas ela é para mim é uma referência, uma pessoa muito importante para mim, e posso não falar com ela todos os dias, ou ela interagir comigo todos os dias, mas eu sei que para aquilo que eu precisar ela estará lá, e o mesmo, eu penso que ela também sente o mesmo em relação a mim.
Muito bem, e agora chegando já ao final da nossa entrevista, que isto aqui é upa-upa. A gente tanto começa com os nervos, como os nervos desaparecem e a entrevista também já chegou ao fim, mas eu não gostava mesmo de encerrar o dia de hoje, a nossa entrevista de hoje, sem poder também partilhar com os nossos ouvintes um pouquinho da tua história. Claro que não vais revelar o desenlace, porque este fica para quem tiver mesmo muita curiosidade em ver, ou até mesmo em adquirir este livro, que pode ser uma ferramenta imprescindível para quem estiver a passar pelas mesmas situações, pelos familiares que estejam a passar pelas mesmas situações, e principalmente as crianças que nestes casos nem devem ser demasiado protegidas ao ponto de não saberem da realidade, mas também não expô-las a informações que a sua própria estrutura de crescimento nem está preparada, daí o livro fazer esta mediação. Queres partilhar um bocadinho então da tua história? Queres contá-la para nós? Posso contar aqui um bocadinho. Então, o Tomás é um menino irrequieto, gosta muito de brincar. Certa vez estava ele a saltar de nuvem em nuvem quando avistou uma linda luz brilhante. Ao ver tamanha beleza, ficou sem saber o que fazer. Mas como bravo guerreiro que é, encheu-se de coragem e, pé ante pé, aproximou-se. Então, percebeu que estava diante de uma estrela cintilante, a mais bonita que já tinha visto. Foi um amor para toda a vida. Ambos sentiram o mesmo no primeiro olhar. Tornaram-se grandes amigos e partilharam muitos dias cheios de aventuras. Num dia, desbravavam os terrenos do céu, onde lutaram contra um terrível dragão, peço desculpa. No outro, foram bravos capitães de um navio, onde enfrentaram terríveis piratas que estavam à procura do ouro. Brincadeiras de príncipes e princesas e de famosos detetives que resolviam mistérios. Eram jogos sem fim. Todos os dias eram preenchidos com sorrisos e gargalhadas. Tinham uma imaginação que os levava longe e muitos sonhos em comum. De repente, enquanto os dois amigos andavam a brincar às escondidas, as nuvens ficaram escuras e começaram a estremecer. Até elas, geralmente brancas e fofas como algodão, estavam a adivinhar que aquelas brincadeiras a dois teriam que terminar. Um raio atravessou a nuvem e fez com que os amigos se separassem. Como será que conclui essa história? O que será que aconteceu a seguir? Mas cá está. Cabe também aos nossos ouvintes poderem aceder ao livro e poderem então descobrir o desenlace da história. Margarida, para adquirir o livro, é através de ti diretamente? Sim, por enquanto está assim. Nas redes sociais podemos chegar até ti, não é? Hoje em dia, claro, através das redes sociais nós chegamos até onde quisermos, a verdade é esta. Mas sim, quem estiver interessado em adquirir o livro Tomás e a sua amiga Estrela, basta então contactar a Margarida Fonseca, Facebook, não é? Uhum. Penso que seja uma forma muito simples e hoje em dia a mais direta, mais no momento, in the moment, nós já estamos a falar como o mundo todo. Margarida, ainda antes de te ires embora, tu agora estás numa fase diferente da vida, ou seja, o livro trouxe-te uma fase diferente, vais de mãe até contadora de histórias. Qual é que está a ser a tua experiência quando vais a determinado sítio com crianças e contas a história, partilhas a tua história? Qual é a reação das crianças? O que é que sentes ao estar presente com estas crianças? Fala-me um bocadinho dessa experiência. Tem sido até bastante interessante e bonito também, porque eu não estava à espera que, mesmo em relação à própria ilustração, que os próprios miúdos tivessem a sensibilidade de
de tocarem aqui um bocadinho em alguns pontos, e foi interessante ver essa sensibilidade e essa capacidade também de raciocínio, e depois também acabam por ser bastante curiosos e vão colocando também as suas questões. Claro que é sempre um tema um bocadinho o que levou à escrita, não é? Eu acabo sempre por abordar um bocadinho isto, tenho sempre um certo receio com as crianças, porque eu nunca sei o que é que elas, até onde é que se pode ir, portanto sempre com alguma cautela, porque há questões também que é importante serem faladas pelos pais, mas achei interessante ver esta perspectiva das crianças no geral. Achas que é um caminho a continuar a ser percorrido? Eu penso que sim. Isto daqui para a frente é mesmo assim. Margarida, para concluirmos realmente então a nossa aqui conversa, qual é a tua mensagem principal a todas as mães que já passaram por aquilo que já passaste e já passaram várias vezes por aquilo que já passaste? Qual é a tua palavra para elas? Olha, acima de tudo, esperança. Este livro também tem a ver um pouco com isto. É uma história de amor, amizade, mas também esperança. Esperança de que dias melhores irão aparecer. Até lá, acho que é importante também terem a noção de que essas famílias terem a noção de que não estão sozinhos. Claro que cada um tem o seu ritmo. Se precisarem de estar sozinhos também não há problema nenhum, mas se precisarem de partilhar, falar sobre a dor que estão a sentir, que não tenham receio de o fazer. Procurem ajuda, falem com as pessoas mais próximas, tentem perceber se há algum grupo de apoio, podem escrever um livro, plantar uma flor, seja o que for, aquilo que lhes fizer sentido, e que lhes possa trazer aqui alguma paz. Uma paz um bocadinho camuflada, porque esta dor vai ser sempre uma ferida aberta. Vamos aprender a viver com esta ferida, acima de tudo. Mas acho que o importante aqui é que não se sintam realmente sozinhos. Muito bem, Margarida, muito obrigada por teres tido a coragem de mais uma vez falar deste assunto, porque lá está, a ferida continua aberta e nós estamos a falar, estamos a libertar, mas ao mesmo tempo estamos a mexer nesta ferida. Agradeço-te muito a coragem, agradeço-te muito pelo teu contributo à nossa literatura que se tem feito para crianças. É sempre muito enriquecedor esses temas diferentes daqueles que nós estamos habituados a ver, e realmente nós ficamos todos a ganhar com este teu contributo para a educação. De resto, muitos beijinhos para o Tomás, muitos beijinhos para a Estrela e sempre, claro, votos daqui para a frente, continuação de um bom ano novo, não é? com bons dias, bons projetos e que realmente a tua componente profissional que continue também a prestar o melhor contributo à nossa sociedade, porque vocês, como assistentes sociais, são os nossos bracinhos direitos. E aqui da nossa parte também vou chegar ao fim. Dizer o quê? Dizer o que temos mais para dizer depois disto. Não muito, mas sim um assunto que nos fica na memória para, acima de qualquer coisa que se tenha dito, é o ficar algum tempo a refletir neste assunto, porque através da reflexão também a reflexão vai ou traz-nos se calhar a resolução para outros problemas futuros. E pronto, chegamos ao fim. Quero agradecer a todos vós por terem estado deste lado. E nós, para a próxima quarta-feira, cá estaremos novamente à mesma hora na Rádio Voz dos Açores, das 10 e aqui pertinho das 11, mais coisa, menos coisa, com muita música, boa disposição. Cá estaremos na próxima quarta-feira. Muito